a mais um episódio Lar em Casa. Aqui nós trazemos estratégias para a jornada de quem deseja sair do zero até a casa decorada. Isso é, nós ajudamos quem quer decorar sua casa sozinho, mesmo que você não tenha a mínima ideia de como fazer isso. Eu sou Tainá e o tema de hoje é: o que são arquétipos e como eles podem te ajudar muito na hora de decorar a sua casa. Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra, arquétipo, ou talvez não, mas a verdade é que, consciente ou não, você provavelmente conhece os arquétipos. Sabe quando você entra em um quarto de bebê e sente toda aquela inocência? Ou quando você entra em uma sala como essa e sente que alguém poderoso e importante trabalha aqui? Pois é, há muito tempo atrás, um psicólogo sueco chamado Carl Gustav Jung desenvolveu uma teoria de que nós nascemos inconscientes, mas não inocentes. Ou seja, segundo ele, existem estruturas psíquicas que são comuns em todos nós. Elas são hereditárias e elas influenciam como nós vemos o mundo e como nós vemos as outras pessoas. Segundo ele, o homem possui muitas coisas que nunca adquiriu, mas que herdou dos seus antecedentes. Ele não nasce como uma tábula rasa, ele simplesmente nasce inconsciente, mas traz com ele sistemas organizados e prontos para funcionar de uma maneira especificamente humana, o que ele deve a milhões de anos de evolução. E nessas estruturas, nós associamos símbolos, padrões e ideias, e usamos esses dados para interpretar coisas, pessoas e situações. Ou seja, são conceitos básicos que regem nossa vida. Segundo Goethe, tudo o que acontece é símbolo, e como representa a si mesmo perfeitamente, aponta para todo o resto. A palavra arquétipo nasceu da junção de duas palavras gregas, arche, que quer dizer principal, e tipos, impressão. Então, são os principais tipos de impressão que nós temos quando nós nos relacionamos com o meio ou com outras pessoas. O fato é que, se você parar para pensar, nós adoramos histórias e elas sempre costumam prender nossa atenção, como a Cinderela, pobre moça maltratada que vira uma princesa, ou as aventuras de Indiana Jones e como ele finalmente chega ao tesouro há muito tempo perdido. Marcas, artistas, filmes e histórias de sucesso utilizam esses padrões há muito tempo, como forma de criar uma conexão genuína com você, que está aí na sua casa consumindo tudo isso e adorando, sem saber que, na verdade, seu cérebro está associando com símbolos que ele já conhece. E quanto mais esses profissionais capturam o significado essencial da sua marca no arquétipo, mais conexão eles conseguem com possíveis consumidores do produto dele. Por que pensar em arquétipos para a sua decoração? Como acabei de falar, são símbolos que nós já batemos o olho e nos transmitem uma sensação. Bem, se você assistiu o nosso episódio passado, viu que a Thaís nos convidou a primeiro pensar que sentimentos desejamos ter em cada ambiente da nossa casa, para depois pensar em como transmiti-lo para o espaço. Porque, na verdade, é o seu significado que nos dá aquela sensação de "este me parece perfeito", ou "é isso que eu quero". O significado fala ao nosso sentimento, ao lado mais intuitivo, e cria uma afinidade emocional com o espaço, fazendo ele deixar de ser meramente uma casa e passando a ser um lar. Um parêntese aqui na nossa linha de raciocínio. Você sabe a diferença entre casa e lar? Bem, segundo o nosso amigo Aurélio, casa seria a parte mais construtiva, por assim dizer. Seria as paredes, o chão, o teto. Já a palavra lar estaria mais associada com o nosso instinto mais primitivo, o lugar onde se acende o fogo, ou seja, onde estamos aquecidos, fazemos nossas refeições, onde tem nossa família, o lugar a que nós pertencemos.
arquétipos. Por esse motivo, resolvemos criar esse canal. Aqui no Lar em Casa, nossa proposta é fundir esses dois conceitos e transformar meras construções frias e sem vida em lares cheios de personalidade. Então, se você gosta desse assunto, não se esqueça de nos seguir, ativar o sininho para saber quando sairão novos episódios e, se puder, deixe seu comentário. Nós adoraríamos saber a sua opinião sobre os nossos temas e também as suas sugestões. E se você conhecer outras pessoas que amam suas casas, compartilhem com elas esse vídeo. Nós queremos ajudar o máximo de pessoas possível. Bom, logo, pensando dessa forma, nós podemos e devemos fazer uma arquitetura intencional. A partir do que desejamos, podemos nos perguntar: que símbolos vão transmitir essa ideia para o mundo? Mas se todos nós já nascemos pré-programados com esses símbolos nas nossas cabeças, conhecer esses símbolos vai nos ajudar e muito a transmitir nossos desejos com mais assertividade para os outros. Não concorda? Então, quando pensamos em usar arquétipos na nossa decoração, podemos dizer que estamos, de uma certa forma, adotando um significado para que ele se torne a expressão coerente da nossa intenção, um ícone. Dessa forma, quando uma pessoa entrar na sua casa, ela irá sentir exatamente o que você deseja que ela sinta, por uma interpretação totalmente consciente ou por um acaso feliz, mas ela entenderá. Agora que você já entendeu isso, por onde você vai começar? A primeira coisa que nós vamos combinar é, ao invés de ficar horas pesquisando referências de decoração na internet e tentando entender o que você gosta e como juntar aquelas partes todas em uma decoração que fique bonita, o melhor jeito de começar é conhecendo os arquétipos que existem e juntando ele com seu mapa mental do episódio passado. Assim, uma vez que você já sabe o que deseja sentir e quais os símbolos irão transmitir essa ideia tanto para você quanto para o restante das pessoas, sua busca por cores, materiais, objetos decorativos, enfim, se tornará muito mais clara e você vai sair daquele velho ditado: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então agora eu vou te mostrar de uma forma sucinta quais arquétipos existem e o que cada um deles transmite para as pessoas. Mas antes disso, eu preciso te falar sobre a teoria motivacional, para você entender como cada um deles segue uma motivação única. Segundo essa teoria, nós estamos divididos em 4 grandes áreas e tendemos a ficar ali transitando entre 2 delas, às vezes mais para uma do que para a outra. E elas são pertença, que seriam grupos, versus independência, autorrealização, e estabilidade, controle, versus mestria, que seria riscos. De uma forma bem direta, isso quer dizer que geralmente nós queremos pertencer ou ser apreciados por um grupo e, em contrapartida, queremos ser apreciados como indivíduos únicos, sermos especiais. Enquanto em um grupo nós queremos agradar e acabamos nos moldamos para pertencer, do outro lado, queremos, enquanto pessoa, seguir nosso próprio caminho. Ao mesmo tempo, no outro lado do vetor, muitos precisam de estabilidade para se sentirem seguros, e outros, movidos pela ambição ou pelo desejo de mudança, correm riscos. Ou seja, enquanto um grupo tem prazer na rotina e no que é garantido, o outro tem prazer na realização de feitos e querem deixar suas pegadas pelo mundo. Voltando para os arquétipos, nós temos 12 arquétipos e eles estão divididos dentro dessas 4 categorias motivacionais. Nessa imagem, você pode ver os 12 arquétipos distribuídos dentro dessas categorias. Então, vamos começar a falar deles um a um. Dentro do primeiro quadrante, nós temos os que deixam a sua marca no mundo, que é o fora da lei, também conhecido como rebelde, o mago e o herói. Dentro do segundo, nós temos aqueles que dão estrutura ao mundo, que é o prestativo ou cuidador, o criador e o governante. Já no terceiro,
temos os que pensam que nenhum ser humano é uma ilha, que são o amante, o bobo da corte e o cara comum. E por fim, no último quadrante, temos aqueles que anseiam pelo paraíso: o inocente, o explorador e o sábio. O rebelde é um revolucionário que busca uma maneira de libertar paixões reprimidas pela sociedade. É aquele que quer causar um impacto, seja ele pelo seu comportamento ou pelo seu visual. O rebelde nos ajuda a sermos nós mesmos. Sua palavra seria libertação. E a frase que definiria os rebeldes seria: as regras foram feitas para serem quebradas. Atmosfera do rebelde. Uma das expressões mais fortes dos rebeldes são os motociclistas, os bad boys, os roqueiros. Então o exercício aqui é imaginar o ambiente onde esse tipo de público se sentiria à vontade. Objetos do rebelde: taxinhas, couro, madeira, elementos mais urbanos de rua e até mesmo marginalizados, porém aqueles com mais caras de viela, de becos, ferragens, instrumentos musicais ou de trabalho, caveiras, pneus. Todos esses são elementos que super iriam compor o ambiente para esse arquétipo. Será que o arquétipo rebelde combina com você? Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta e você vê se ela faz sentido para você. Para você, os costumes e tradições da sociedade são sufocantes e você precisa ser livre para romper com tudo isso e poder se sentir diferente? O mago é aquela pessoa que transforma a realidade, geralmente muito sonhadora e que muitos acham que seus sonhos são impossíveis de ser postos em prática, mas de uma forma mágica ela sempre vê um caminho. Também é aquela pessoa que se recorre quando precisa de ajuda e ela transforma aquele problema e a gente não sabe exatamente como ela fez isso, mas o mais importante é que sempre funciona, mesmo que de uma forma misteriosa. Os mágicos buscam estudar as leis fundamentais das coisas para entender como elas funcionam e aplicar esses princípios para que elas aconteçam. Os magos nos ajudam a encontrar a felicidade. E a palavra que define esse arquétipo é transformação. A frase mais perfeita para um mago é: pode acontecer. A atmosfera do mago. Uma expressão forte do mago seria o esotérico, mas não se prenda somente a isso. Você pode pensar que o mago envolve um certo mistério. Então, atualmente, profissões como coaches, mentores e gurus que prometem uma transformação de vida e que nós não entendemos muito bem, mas sabemos que funcionam, seriam arquétipos do mago. Então, o ambiente que promove essa atmosfera são aqueles com fortes contrastes de luz, cores e sombras. Sabe aqueles brilhinhos misteriosos promovidos por pequenos espelhos? Eles também ajudam a dar esse efeito. Cores como branco e preto reforçam essa ilusão de ótica. Objetos do mago. São curiosos e misteriosos. Tecidos mais leves e fluidos que permitam a passagem de vento, formas circulares, estampas étnicas, rendas, detalhes bordados, pedras grandes e pequenas, fontes, água, velas, flores do campo bem pequenininhas, muitos espelhos pequenos e circulares, folhagens, troncos e peças feitas de fibra natural ficam perfeitas aqui. Será que você é mago? Vou fazer uma afirmação e você vê se faz sentido para você. Sempre existe um jeito de transformar algo impossível em realidade. O herói. O herói quer se provar, superar seus limites, colocar ordem no mundo. É aquela pessoa que vê um obstáculo e arruma um jeito de superá-lo e trazer a solução para salvar todos os outros. Os heróis nos ajudam a encontrar a felicidade. Em uma palavra, competência. E a frase que define o herói seria: onde há vontade, há um caminho. A atmosfera do herói. Para traduzi-lo para a arquitetura, podemos pensar, por exemplo,
em espaços de pessoas que gostam de esporte, pessoas fitness, pois são pessoas que buscam essa superação e se capacitam fisicamente para isso. Então, ambientes que promovam determinação, a força e a superação de desafios. Os objetos do herói. Trazer objetos decorativos que auxiliarão na sua jornada e até mesmo nos equipamentos dele. Por exemplo, garrafas d'água, toalhas, texturas que são mais desconfortáveis, que te tirem da zona do conforto, vão ajudar na sua decoração. Por exemplo, coisas que te botem em movimento, como asfalto, cimento, areia, tijolinho, grama, ferragens em geral, vão te ajudar a montar os seus arquétipos. Será que você é herói? Veja se essa pergunta faz sentido para você. Força, coragem e competência podem mudar o mundo? O prestativo é o que cuida do próximo, muitas vezes se esquecendo até de si mesmo. Ele assume a responsabilidade pelos que ele enxerga que precisam dele, e ele quer garantir que nada de ruim aconteça. O prestativo nos ajuda a ter amor pela comunidade. E a sua palavra seria serviço. A frase do prestativo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. A atmosfera do prestativo. Geralmente, ele é muito associado com profissões de cuidado, como enfermeiros, médicos e até mesmo as mães e pessoas que cuidam de idosos. Logo, a sua atmosfera está ligada a ser o mais acolhedora possível. Na verdade, ela é sim, é aquele lugar onde dá vontade de sentar e abrir o seu coração com uma xícara de café na mão. A iluminação dele deve ser bem natural e os ambientes mais abertos serão mais receptivos. Os objetos do prestativo. Pequenos mimos, mantas, mobiliários bem macios, objetos que tragam tranquilidade, paz, equilíbrio, tecidos como tricô, tons de madeiras mais claros, mesas laterais de apoio para ter onde colocar as suas coisas na hora de conversar ou aquele cafezinho quentinho. As cores dele são mais claras e pastéis, rosas claros, azuis claros, verdes claros, em geral, cores de tranquilidade. Será que você é prestativo? Veja se essa pergunta faz sentido para você. Você é uma pessoa que sente a dor e as necessidades dos outros e sente que é seu dever ajudá-las ou salvá-las? O Criador. Busca melhorar o mundo através das suas criações. É simples, mas criativo e busca transmitir suas ideias de forma agradável e até um pouco poética, já que ele é apaixonado pelas suas próprias ideias. O Criador nos ajuda a deixar nossa vida mais prática e bela. O Criador, em uma palavra: inovação. E a frase que define o Criador é: se puder ser imaginado, pode ser criado. A atmosfera do Criador está muito ligado a artistas e profissionais de criação, como marketing, designers e arquitetos. Mas também se relaciona muito bem com arte, com música, receitas de cozinha, tecnologia e até mesmo aquelas pessoas que têm aquela veia empreendedora. O criativo, ele busca a perfeição. Logo, as formas mais geométricas e de simetria são muito bem-vindas para os seus espaços. Essas formas podem estar em estampas ou até mesmo em móveis. Os objetos do criador. Tudo que ajude ele no seu processo de criação, sabe? Cadernos, tintas, pincéis, pranchetas, instrumentos musicais, preferencialmente tudo à mão. Pense em ambientes como estúdios e escritórios. Esses ambientes precisam ser bem iluminados, tanto com luz natural quanto com a luz artificial. E como ele precisa de atenção, luminárias como abajur, arandelas, pendentes e colunas fazem-se muito necessárias nos seus espaços. Outros objetos que podem compor esses espaços são tapetes, plantas volumosas, produtos mais caros de designers, móveis também de um artista, obras de artes como quadros, esculturas e tapeçarias, além de livros,
expostos, né? Porque ele precisa de ajuda em algum momento de dificuldade na sua criação. Será que você é criador? Veja se essa pergunta faz sentido para você. Você é criativo e sente que pode contribuir com o mundo com algo novo e inovador? O governante é aquela pessoa que assume o controle, a direção de uma organização, seja em uma empresa ou em casa mesmo. É o líder, é o que garante que tudo funcione e que todos estejam seguros naquele sistema. Pode ser uma segurança tanto física, financeira, de saúde, o que quer que seja. Ele também valoriza muito o sucesso e a autorrealização. Os governantes nos ajudam a nos sentirmos seguros. E a palavra que define o governante é controle. A frase para os governantes são: o poder não é tudo, é só o que importa. A atmosfera do governante está muito relacionado com profissões corporativas e grandes empresários. Pessoas que detêm o poder, sabe? Esse tipo de pessoa não tem muito tempo para perder. Então a sua decoração é simples, elegante e atemporal. Tem aquele plus de sobriedade nas cores e elas costumam ser fortes, como madeiras mais escuras, e também usam muitos metais que lembrem nobreza e poder, como o ouro, dourado, e o prata, inox. Usa materiais mais naturais e duradouros, como mármore, couro, seda, cristal. Nas cores, ele abusa de tons que passem segurança e firmeza, como preto, branco, bege, dourado, cinza e alguns pontinhos de vermelho, chegando até mesmo a transformar o ambiente dele em algo intimidador. Os objetos do governante. Qualquer objeto de escritório ou que ajudem a passar a ideia de chique reforçam sua imagem. Porém, sempre muito elegantes, coisas de grife, coisas clássicas e sem muita variação de cores e formas, mas sóbrios. Maletas, relógios, bustos, xícaras, canecas, cadernos, garrafas e copos com ar mais sofisticado, ou seja, tudo que traduza poder e status. Será que você é governante? Veja se essa pergunta faz sentido para você. Você sente que se não tomar as rédeas das situações, as coisas não vão funcionar direito? Ou simplesmente se sente desconfortável seguir na ordem de alguém sem saber o motivo para aquilo ser realmente importante? O amante. Ele busca pertencer e manter um relacionamento com as pessoas, seja ele amoroso ou profissional. Só que para poder alcançar esse objetivo, ele busca melhorar a si mesmo para se tornar tão atraente que as pessoas o achem agradável e não queiram sair de perto dele. O amante nos ajuda a encontrar o amor. E a palavra que define o amante seria intimidade. Sua frase é: só tenho olhos para você. A atmosfera do amante. Profissões que estão muito ligadas a essa atmosfera são moda e beleza. O belo é o objeto de prazer do amante. Assim como o governante, ele também busca o prestígio e o status. Só que a diferença é que ele busca isso para potencializar o seu prazer de viver e de ter experiência. Então, seus ambientes precisam ser apreciados na sua totalidade. Geralmente são ambientes mais chamativos, seja pela visão agradável ou pelos nossos outros sentidos, como cheiros e perfumes, e através do tato, com texturas que te fazem ter o desejo de passar a mão, como um tapete bem fofinho. Ambientes claros, porém com pontos de luz ambiente, trazendo algumas penumbras e variedade de nuances auxiliam no seu charme. Nas cores, o ambiente pode ser tanto impactante e cheio de contraste com tons de vermelhos e dramáticos, quanto pode ser mais suave, como o bege, e ter um pouco mais de elegância. Os objetos do amante. Tudo precisa ser esteticamente bonito, limpo e perfeito. Tecidos, tapetes volumosos, pelegos, cremes, linhos de beleza, pedras, lustres, flores grandes e volumosas, velas, pérolas e um pouco de objetos da arquitetura clássica vão ajudar a montar esse cenário. Será que você é amante? Veja se essa pergunta faz sentido para você.
Você quer ser aceito e precisa de relações mais profundas e de intimidade com as pessoas? O bobo da corte. Diferente dos outros que se moldam ou se censuram para pertencer a um grupo ou a uma comunidade, o bobo da corte quer ser aceito exatamente como ele é. Ele é espontâneo, ele é impulsivo e ele é extrovertido. O grande dom do bobo da corte é ser alegre. O bobo da corte nos ajuda a viver o presente. A palavra que define o bobo da corte é diversão. E a sua frase é: se eu não puder dançar, eu nem quero fazer parte da revolução. A atmosfera do bobo da corte. Muito associado a comediantes e animadores, seus ambientes ajudam as pessoas a viver o agora e serem felizes. Geralmente são muito coloridos e, pela sua espontaneidade, acabam sendo muito assimétricos. São ambientes claros para que o show possa ser apreciado, como parques de diversão, barzinhos, casas de festas. Seus ambientes tendem até mesmo a ser infantil, já que nossa criança interior ama brincadeiras e travessuras. São inquietantes e te deixam sempre agitados. Sua disposição por quebrar as regras gera ambientes inovadores e fora do padrão. Não existe uma paleta de cores certa para eles, sabe? Tudo pode ser colorido e vivo. A iluminação pode ser mais descontraída também, e até mesmo ter lâmpadas coloridas, como tem em boates. Os objetos do bobo da corte devem ser absolutamente fáceis de usar, descontraídos e fora do padrão, tanto de formas quanto de cores. Pense em quadros e estampas excêntricas, como animais fazendo algum tipo de pose, temáticas como cartoons, animes e jogos, paredes com algum tipo de mural, mesas grandes para jogos, televisores e consoles. E, é claro, boa música. Quanto mais doido, melhor. Será que você é bobo da corte? Pense comigo e responda essa pergunta. Para você, rir é o melhor remédio? O cara comum. Ele é simples e popular, já que, na sua visão, todos são iguais, independente da classe social, religião e cultura, o que torna, em geral, mais neutro. O cara comum nos ajuda a trazer mais igualdade para a comunidade. E a palavra que define esse arquétipo é pertencer. A frase do cara comum é: todos os homens e mulheres são criados iguais. A atmosfera do cara comum. O cara comum preza por criar laços e conexões. Terão seus ambientes mais largos e claros, com muitos lugares para que todos possam se sentar e estar presentes na reunião de forma iguais, sem que haja nenhuma forma de alguém se indispor. Ambientes que passem a sensação de estabilidade, de comunidade e de segurança. As cores deles são mais neutras, as linhas são mais retas, nada muito elaborado nem que impressione. A iluminação é preferencialmente clara e natural. Os objetos do cara comum. Seus objetos são mais discretos e pequenos. Seus móveis são mais populares e de lojas de departamento. Somente o essencial e o que for mais amigável. Como ele deseja que tudo flua bem, acaba sendo uma pessoa que se preocupa muito com o meio ambiente. Então, objetos recicláveis e de sustentabilidade cairão muito bem nos espaços dele, pois ele acaba tendo um pouco de aversão a coisas artificiais. Elementos e texturas naturais, como fibras, madeiras claras, plantas, sisal, vão muito bem na sua decoração. Será que você é um cara comum? Veja se essa afirmação faz sentido para você. Para você, estar junto com seus amigos e vizinhança sem atritos é o que realmente importa. O inocente. O inocente é aquela pessoa que prefere coisas previsíveis e não gosta muito de mudanças. Seu intuito é ser feliz e também ajudar os outros a serem realizados. O inocente nos ajuda a sermos mais otimistas e alegres. A palavra que melhor define esse arquétipo é felicidade.
E a sua frase é: somos livres para ser você e eu. A atmosfera do inocente. O inocente busca segurança. E para ele, um lugar seguro era o passado e a infância. Então, seus ambientes costumam ser muito nostálgicos quando a vida era perfeita. São ambientes simples para exalar toda a pureza e a bondade. Afinal, a vida pode ser simples, boa e descomplicada. Logo, podemos associar seus espaços com estilos mais românticos e sonhadores. Como ele deseja viver o paraíso, espaços mais naturais e de contemplação de jardins são muito bem-vindos. Salas abertas para um pátio ou um quintal e bastante luz natural. Suas cores são claras, brancas, pastéis, primaveris e que remetam ao paraíso, ou seja, à natureza. Os objetos do inocente. Seus objetos são mais orgânicos e simples. Tecidos como algodão, flores do campo, estampas florais e a presença de muito vidro para poder ter entrada de luz e contemplação do jardim exterior. Tecidos confortáveis e de bom caimento, objetos em cores de rosa, vermelho, azul, verde e amarelo, objetos delicados e detalhados como bordados, mantas, palha, madeiras claras ajudam muito na construção dos seus espaços. Outros elementos que também podem ficar expostos são comidas, travessas, bandejas, expositores de bolos e biscoitos. Mas, sabe, aquilo tudo que é feito em casa, aquele cheirinho de bolo recém-saído do forno, trazendo aquele pertencimento e nostalgia para o espaço fraterno e alegre. Será que você é inocente? Veja se essa pergunta faz sentido para você. Para você, se algo está muito difícil de ser realizado, é porque está no caminho errado e a vida deveria ser muito mais simples? O explorador é aquela pessoa que busca um estímulo para se sentir única e diferente dos outros. Pode ser por uma agitação, uma experiência ou uma aventura. Seu maior medo é se sentir aprisionado. Ele busca o sentido da vida fora, tem uma postura de mundo amplo e aberto e acredita que andando pelo mundo vai encontrar a sua verdade e a si mesmo. O explorador nos ajuda a ter independência. E a palavra que melhor define esse arquétipo é liberdade. E a sua frase é: não levante cercas à minha volta. A atmosfera do explorador. Os espaços do explorador costumam estar muito associados a turistas. Ou seja, leve para casa os lugares onde já passeou e vivencie aquela alegria novamente. O ideal é seus espaços não serem muito óbvios, como se fosse uma caçada ao tesouro. Coisas muito certinhas e rotineiras não agradam quem tem um espírito aventureiro. Ambientes tanto urbano quanto praiano, de montanha, de neve e até mesmo de veículos e esportes que te levem até um destino, como temas náuticos, de carros ou de aviões, podem te ajudar a fazer o ambiente do explorador. Ou seja, ele pode gerar ambientes bem temáticos. Seus espaços são bem iluminados, já que ele gosta do lado de fora. Então é ideal ter muito vidro para poder ter a visão do exterior. Cores que remetem à natureza que ele mais ama ou à estação do ano favorita também podem ser um tema de uma decoração para ele. Ou seja, cores mais vivas no verão, suaves e delicadas na primavera, cores mais frias e claras no inverno e tons mais terrosos e alaranjados para o outono. Os objetos do explorador. Geralmente, os seus objetos estão diretamente relacionados com o tema que ele escolheu para sua decoração. Mas existem alguns itens que podem ser comuns para todos eles, como câmeras fotográficas, fotografias, bússolas, mapas, roupas da estação ou do esporte, objetos mais naturais, peças internacionais,
de culturas antigas ou de culturas estrangeiras, além daquelas peças mais exóticas e primitivas. Enquanto alguns aventureiros têm aquela ideia de trazer a natureza para dentro de casa através de elementos ou até mesmo objetos de caça, alguns exploradores também têm ideais ecológicos. Então, objetos nesse sentido também agradarão e muito para esse perfil de explorador. Será que você é explorador? Veja se essa pergunta faz sentido para você. Até onde você iria se não tivesse nada te prendendo? O sábio. O sábio é aquela pessoa que acredita que o conhecimento é a chave para uma vida melhor. Ele gosta de estudar tanto para melhorar quanto para saber mesmo, sabe? E poder conversar com outras pessoas. Ele tem um olhar curioso e investigativo e tem um ótimo pensamento crítico. O conhecimento também o ajuda a tomar melhores decisões e escolhas mais sensatas. O sábio nos ajuda a compreender o mundo em que nós vivemos. E a palavra que melhor define esse arquétipo é entendimento. E a sua frase é: a verdade libertará você. A atmosfera do sábio. Muitos sábios buscam conhecimento até mesmo para se livrar do tédio. Então, um ambiente que é muito característico desse arquétipo são as livrarias e bibliotecas. Mesmo as atividades de lazer visam evoluir sua mente, como xadrez e jogos mentais. Ambientes bem iluminados, naturalmente e artificialmente, são muito importantes para ele. Lugares tranquilos, confortáveis e sem muito barulho, gente e perturbação. Seus ambientes têm tons sóbrios e estampas básicas, mas têm um quê de moderno. Geometria e padrões geométricos oferecem a ele harmonia e força de intelecto. Suas cores dominantes geralmente são cinza, madeiras, em tons médios para escuro, bege, branco e azul claro. Os objetos do sábio. Eles costumam ser grandes apreciadores de peças de arte, como esculturas, quadros, tapeçarias. São típicos frequentadores de museus, teatros, espetáculos, cafés e ambientes afins. Peças de decoração bem estruturadas, clássicas e de alta qualidade o agradam e passam para ele credibilidade, já que para ele comprar é uma transação racional. Nesses ambientes veremos muitos livros, poltronas e sofás, abajur, mesas grandes e mesas laterais, almofadas, além de objetos de apoio para o seu estudo, como canetas, cadernos e materiais de papelaria em geral. Será que você é sábio? Veja se essa pergunta faz sentido para você. Você acredita que o aprendizado oferece uma oportunidade de resolver sua vida e seus problemas? Ufa! Gente, são muitos arquétipos. Mas não se preocupem que em algum momento nós vamos gravar vídeos individuais aprofundando mais cada um deles, tá? Mas resumindo, os arquétipos nos ajudam a encontrar a realização pessoal e desenvolver o nosso potencial. Então, as decorações que conseguirem desenvolver o seu arquétipo parecerão simplesmente perfeitas e confortáveis. As decorações que expressam de um modo único e interessante o arquétipo que foi escolhido farão com que suas casas emprestem o significado da vida daquela pessoa ou daquela família. Vamos fazer um exercício final? Escolha no máximo 4 arquétipos que você se sentiu mais conectado. Se você quiser, você pode voltar esse vídeo caso não se lembre de algum, tá bom? Agora que você já escolheu os seus arquétipos, diante desse espelho, repita as frases que são síntese de cada um. Aquelas frases que eu falei no final para saber se você estava ou não dentro daquele arquétipo. Veja, qual delas realmente
faz mais sentido com a sua essência? Qual delas faz mais sentido com a essência da sua família? Qual desses arquétipos está mais alinhado com a imagem que você deseja passar para o mundo? Agora sim, você pode pesquisar referências que fazem sentido com a sua essência. Mas e aí? Qual é o seu arquétipo? Conta pra gente aqui nos comentários. Tenha coragem de ser você mesmo. Até o próximo episódio, Lar em Casa.